Quero saudar meus irmãos e irmãs e os ouvintes da Palavra de Deus com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E aqui sou grato ao Senhor mais uma vez de gravar um novo vídeo, sempre de mês em mês, dois em dois meses. Estou fazendo uma gravação evangelizando a Palavra de Deus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. E tudo para a honra e a glória do nosso Deus. E como eu sempre digo, indo para os lugares que eu não tenho condições de ir, não posso ir, né? Porque quando é na internet, então a gente vai em lugares muito distantes que a gente não podemos até, não temos condições de ir, ou não temos conhecimento de ir, né? Então a gente realmente grava e então onde tiver internet o mundo inteiro com certeza está ouvindo, né? Eu não falo nem pela nossa aparência, não gravo nem modo de aparência, nem modo de ser aquilo. Eu gravo realmente para levar a palavra de Deus, né? Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. E aqui hoje estamos no nosso mês já no final do mês de julho, né? Hoje que é 31 de julho. E então já no finalzinho desse mês de 2021, estou fazendo essa gravação, a última gravação do período do mês, né? Que nesse mês eu só fiz só uma gravação. Estou fazendo duas com essa. Então vamos aqui ouvir a palavra de Deus, ensinamento maravilhoso para todos nós, né? Tanto para quem é evangélico, para quem não é também evangélico, né? E principalmente para quem é evangélico, quem serve ao Senhor. Amém? Glorificado seja o nome do nosso Deus. E a palavra de Deus, ela nos ensina, né? A Bíblia, do início ao fim, tem todos os ensinamentos para nós, né? Para a gente viver nesse mundo e chegar à vida eterna, né? Então, nós devemos evangelizar o que está na palavra de Deus, né? Seja disciplina, seja bênção, né? Ensinamentos em meio de comunhão, o casal um com o outro, né? Como viver na presença de Deus, o casal, né? Amém? E isso as igrejas também têm que estar mostrando, né? Ensinando esses ensinamentos. Que hoje a gente está vendo aí realmente uma bagunça, né? Me desculpa a expressão, mas a gente está vendo aí uma bagunça em muitas igrejas por não ensinar a doutrina do Senhor Jesus, né? É o que a gente está vendo aí nas redes sociais, as blasfêmias, né? As coisas desagradáveis, os noticiários desagradáveis daqueles que estão dizendo que estão servindo a Deus, né? Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Então, nós temos que estar evangelizando os ensinamentos para as pessoas buscar a praticar os ensinamentos do Senhor. Então aqui Deus me dá de eu ler aqui essa passagem bíblica, muito importante para o casal, muito importante para a família, né? Para a gente realmente meditar. Glorificado seja Jesus. Deus ensina a gente realmente ter a nossa esposa, a esposa ter seu esposo, os filhos, né? Deus ensina como deve estar, né? Glorificado seja o nome de Jesus. E uma das coisas que deve estar no respeito, né? Um respeitando o outro, né? A consideração de um casal um com o outro, né? E nós estamos vendo aí realmente muitas coisas acontecendo de traição de pessoas que estão dentro da igreja, estão dando lugar ao inimigo, sabendo da verdade, conhecendo a verdade, né? Que é a palavra de Deus, e estão distorcendo, estão desobedientes com o Senhor, né? E a gente está vendo aí os notórios, mas a palavra de Deus diz, né? Que ai daquele de onde vem a blasfêmia, né? Amém? De onde vem as coisas realmente que
que quer injuriar o Evangelho. Mas o Evangelho do Senhor ele é limpo, né? Ninguém pode manchar o Evangelho do Senhor. A palavra de Deus ela é fiel. A palavra de Deus realmente nos dá ensinamento para a gente realmente viver nesse mundo e chegar à vida eterna. Então o ensinamento do Senhor, a palavra de Deus, ela é limpa, ela é fiel. Amém? E nos leva à salvação se a gente estiver cumprindo. Então eu vou ler aqui essa passagem aqui tão importante. Talvez em muitas igrejas não dá esse ensinamento e por isso que está assim. As pessoas até mesmo que ensinam, né? Até que está pregando da igreja, mas não está praticando a palavra de Deus, né? E esse aqui é um dos ensinamentos que acho que bem poucos estão realmente lendo, porque muitos estão nesse erro de estar praticando o pecado e não quer aprender o que a palavra de Deus está ensinando, né? Então hoje aqui Deus me dá de eu ler em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, do versículo 22 em diante. Efésios capítulo 5, do versículo 22 em diante. E nos diz os deveres de marido e mulher. Isso é muito importante dos casal meditar nesse ensinamento do Senhor, né? Então nós vimos aqui o apóstolo Paulo, que ele mostra realmente esse ensinamento, né? Inspirado pela boca de Deus. Amém? E o apóstolo Paulo ele mostra esse ensinamento para que os casais não caem em tentação, né? Para não chegar a trair uns aos outros, para não estar em discussão, né? Buscar a presença de Deus. Então aqui diz: as casadas sejam submissas aos próprios maridos, como ao Senhor. Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, e ele é seu Salvador. Glorificado seja o nome do nosso Deus, né? Versículo 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as casadas sejam em tudo submissa ao seu marido. Versículo 25. Maridos, amais vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Amém? Versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Versículo 27. A fim de que ele apresentasse a si mesmo como uma igreja gloriosa, que não tenha mancha e nem ruga, nem coisas semelhantes, porém que seja santa e sem mancha. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar sua mulher como aos seus próprios corpos. Que amem sua mulher assim como a si mesmo se ama. Versículo 29. Porque ninguém jamais aborreceu a própria carne, antes alimenta e trata com carinho, como também Cristo a igreja. Versículo 30. Porque somos membros de seu corpo, de sua carne e de seus ossos. Versículo 31. Por isso deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão
uma só carne. Versículo 32. Guarde, aliás, grande é este mistério, mas eu digo isto a respeito de Cristo e da igreja. Versículo 33. Assim também, cada um de vós ame suas mulheres como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Amém, meus irmãos? Glorificado é o nome do Senhor. Vemos que ensinamento importante, perfeito para todos nós. Amém? Tanto para quem serve ao Senhor, como para aquele também que não serve. Porque quem não serve ao Senhor, não é ainda porque não serve, não se converteu, que tem que andar de toda maneira, não. Se procurar andar no caminho certo, está agradando também a Deus, porque está dando lugar ao Senhor trabalhar na sua vida, né? Então, nós que servimos ao Senhor, tanto o homem como a mulher, devemos estar neste ensinamento. De a gente ter a nossa esposa, né? Respeitando, amando. Amém? Vivendo só materialmente para ela. Tanto o homem para a esposa, como a esposa para o esposo. Amém? Quando aqui fala submissa, quando aqui fala que as casadas sejam submissas aos próprios maridos, como o Senhor, então significa o respeito, né? A dignidade com seu marido, a obediência, né? Aqui não está falando submissa para você ser, vamos supor que o marido seja daqueles que tem a ignorância, né? Carnal, que vai brigando, que vai discutindo, que chega até a querer espancar. Então isso aqui não está falando submissa a isso, não. Está falando submissa sobre realmente você ser uma dona de casa, uma esposa exemplar. Amém? Uma esposa que não está dando direito ao seu marido. Uma esposa que você realmente obedece a ele. Glorificado seja o nome de Jesus. E aqui nos diz, porque o marido é o quê? A cabeça da mulher, né? Assim como Cristo é a cabeça da igreja. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Porque dentro de uma igreja, o Senhor Jesus realmente ali está o ministério do Senhor primeiro. Amém? E nós somos membros do Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Vejamos, meu irmão e minha irmã, e para a vida para Deus, como é importante a gente ler, meditar e praticar a palavra de Deus. Por que é que muitos por aí estão fazendo coisas erradas? Estão dentro da igreja dizendo Senhor, Senhor, mas estão fazendo coisas erradas. Estão se prostituindo, né? Onde a Bíblia condena a prostituição. E aqueles que estão dentro da igreja já sabem disso, mas dá lugar ao inimigo, né? Então aí se chama aqueles que são convencidos e não convertidos. Porque nós temos que ser convertido e não convencido. Quem é convencido está dando lugar ao inimigo. E a gente está vendo isso por aí, né? A gente está vendo a blasfema por aí, de muitos que estão dizendo Senhor, Senhor, sendo pastor, sendo isso, sendo aquilo, indo de uma igreja, e está dando lugar ao diabo. Aí vem um escândalo, né? Sai nas redes sociais, sai na reportagem, né? E aquela pessoa passa por decepção, né? Vai sofrer atrás das grades. É o que a gente está vendo por aí afora. Por quê? Porque não está convertido, não está na palavra de Deus. Leu, mas não se preocupou de praticar, né? Glorificado seja o nome de Jesus. E está aí, a gente vendo isso no mundo afora, na maioria das igrejas. Não vamos dizer que é todas, porque tem as 7 igrejas de Apocalipse, que essas estão na palavra de Deus, e essas estão ensinando a doutrina do Senhor. Mas tem muitas por aí que estão uma baderna. Está uma baderna, desculpa a expressão. E muitas vezes eu evangelizo sobre isso, por quê?
porque eu sou um servo de Deus, e você também, meu irmão, minha irmã, independente de religião, que está na palavra de Deus, você também está defendendo o Evangelho do Senhor, né? Nós temos esse direito de defender o Evangelho do Senhor, porque as pessoas que fazem esses caminhos errados dentro da igreja, vai estar realmente dando lugar ao inimigo. E vai ter pessoas que vai dizer assim, olha, tá os crentes, é por isso que eu não quero ser crente. Eu vejo isso. Os crentes é tudo errado, os crentes fazem isso e aquilo, então eu não quero ser crente, eu prefiro estar do jeito que eu estou, olha aí. Em vez de ganhar alma para Jesus, está o quê? Está realmente tangendo as almas, né? E tem muitos que estão assim. Em vez de mostrar exemplo de um crente, né? Em vez de ser luz, está sendo treva. Porque não está enganando a Deus. Ninguém engana a Deus, né? Está enganando a si mesmo. E nós estamos vendo aí a prostituição, a irmã com o irmão, né? O pastor com a irmã da igreja, a irmã da igreja com o pastor, e todos os dois sendo casados, né? É o que a gente está vendo aí. Isso é uma coisa, a palavra de Deus é fiel, né? A palavra de Deus, ela é fiel. Por isso que eu sempre, nas minhas pregações, eu mostro 3 versículos que estão dentro da Bíblia. O que diz: nem todos que dizem o Senhor entrarão no reino de Deus. São muitos chamados e poucos escolhidos. E muitos estão me louvando, mas o coração está distante. Por causa disso, né? Então muitos aí somente de aparência não estão convertidos, estão convencidos. Acha que está dentro da igreja, que está cantando, acha que está evangelizando, acha porque pega a Bíblia e sai com ela, é tudo, né? Se não praticar a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, é vã o que fizer. Amém? Porque você está de aparência, mas o coração está distante de Deus. Então tudo que você fizer não agrada a Deus, né? A gente tem que estar realmente convertido no Senhor. E quem está convertido procura estar o quê? Na palavra do Senhor Jesus, né? Procura ter a obediência com o nosso Pai Celestial. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui um ensinamento para estar dentro das igrejas. Esse ensinamento e todos os ensinamentos da Bíblia é para estar dentro das igrejas. Mas infelizmente a gente não está vendo isso mais. A gente está vendo os ensinamentos dentro das igrejas, a gente está vendo realmente as falas mais de bênção, acontece mais a pregação de bênção dentro das igrejas. Mas a doutrina, a disciplina para chegar à salvação, bem poucos nós vemos, né? Que uns só fala de bênção, outros só falam em prosperidade. Sim, na Bíblia tem, claro que na Bíblia tem. E se tiver a gente evangelizar, a gente evangeliza a bênção conforme o que Deus der para a gente evangelizar. Mas temos que estar mostrando a doutrina do Senhor para a gente chegar à salvação. Aquilo que Deus não permite dentro da igreja, no meio do seu povo. E nós estamos vendo aí prostituição dentro das igrejas aí. A gente está vendo realmente o falatório aí no mundo inteiro, né? Daquelas pessoas que são tão estudiosas, faz cursos bíblicos, né? Tanta sabedoria, mas só para a carne, só materialmente, porque espiritualmente está cego, né? Está cego, não sabe de nada. Amém? Espiritualmente não sabe de nada. Então, não adianta, para Deus não serve a sabedoria, né? A sabedoria realmente materialmente, se não tiver primeiro espiritualmente. Tem que ter primeiro espiritualmente. Amém? Para depois você ter a sua sabedoria materialmente. É melhor não ter a leitura material, mas ter a sabedoria de Deus, do que ter a sabedoria material e não ter a de Deus, né? E é isso que está acontecendo no meio de muitos. Tem tanto estudo, se formam biblicamente, mas não estão na palavra de Deus. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Então nós estamos vendo aí, né? O inimigo usando muitas pessoas que estão dentro das igrejas, tanto homem como mulher, né? Cantores, cantoras, pregadores, né? Pastores, né? Que diz que é pastores, entre aspas, né? Porque realmente o verdadeiro pastor
é Jesus Cristo, né? Que deu a vida por nós, mas ele também deixou para que o homem aqui seja um pastor, que quer dizer, tomar conta realmente do seu rebanho, como Paulo, né? Como os outros servos de Deus no Antigo Testamento, que eles realmente amavam realmente os servos, os seus irmãos em Cristo Jesus, né? Como Paulo mesmo, ele defendia o Evangelho e ele mostrava ali para que aqueles irmãos não caíssem em tentação. Ele tinha cuidado, ele zelava. Está aqui até, né, para a gente hoje. O ensinamento que ele deu antigamente, na época, ele aqui mostra para nós hoje. Amém? Mas são muitas religiões, muitas igrejas que não estão ensinando. E por isso que está aí, ó, o que a gente vê aí, né? Porque muitos que estão pregando estão no erro. Não estão na palavra de Deus, estão no erro. Né? Aí não prega a verdade. Amém? E quando a fé a gente vê a bomba estourar, né? Pessoas que você nem imagina, pessoas que a ver você está tão achando que está tão firme no Senhor, aí você diz assim, aquele é um servo de Deus, aquele é uma serva de Deus, aquele ali é temente a Deus. Quando a fé a bomba estoura, né? Agora, o que eu tenho para dizer é isso, a gente não tem que julgar, a gente não tem que julgar essas pessoas, né? Porque isso é tentação do inimigo, por isso que a gente tem que orar, jejuar, ter cuidado de nós primeiro, né? Cuidar de nós, estar na presença de Deus e não julgar ninguém. Agora a gente tem que mostrar o que o diabo faz, né? A gente tem que defender o Evangelho. Amém? Porque o Evangelho do Senhor ele é limpo e ninguém pode sujar, né? Ai daquele de onde vem o escândalo, né? Amém? A Bíblia deixa bem claro disso. O escândalo até acontece, mas é daquele de onde vem o escândalo. Então, bom, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo agora esse vídeo, né? E está ouvindo, se você é um servo ou uma serva de Deus, é bom você realmente meditar na palavra de Deus. Leia a Bíblia para a sua salvação e não para a condenação. Leia a Bíblia para você cumprir com os ensinamentos do Senhor, para que nós possamos aqui vencer neste mundo e a gente ganhar a coroa da vida eterna. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Servir a Deus, meu irmão, minha irmã, não é de toda maneira não, né? Tem gente que quer servir a Deus de toda maneira. A gente vê a igreja por aí afora, como eu já tenho falado aqui em alguns vídeos meus, que parece que estão manifestados, e claro que estão manifestados, porque em Salmo nós encontramos que a gente pode realmente louvar o Senhor com harpa, com instrumento de 10 cordas, né? Com vários tipos de instrumento, e a gente pode até também louvar o Senhor com dança. Mas não misture as coisas, meu irmão, minha irmã. Quando a palavra de Deus fala com dança, é uma dança como aquele povo de Moisés. Eles se alegravam do Senhor, eles cantavam e dançavam para o Senhor, mas era uma coisa simples. Era uma dança assim realmente espiritual. Alegre-se no Senhor. Não é como a gente está vendo aí não, que as pessoas ficam rodando que nem um pinhão, né? Acaba se remexendo, que nem parecendo uma cobrinha se remexendo todo, né? As mulheres dando aquelas rodadas e fazendo aquele esperneio todo, né? Aí vem dizer que é o Espírito Santo, de que é o Espírito Santo. Isso aí é o Espírito de Satanás. É o Espírito de Satanás. Espírito de Deus não. O Espírito de Deus realmente, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amém? Ele realmente é perfeito. A gente se alegra no Senhor. Amém? Com ordem, com decência. E não realmente aí do jeito que a gente vê. Né? O diabo está entrando nessas igrejas aí, ó. Está entrando nessas igrejas que não estão dando lugar a Deus, está dando lugar a ele. Ele entra, usa o nome de Deus. O diabo usa o nome de Deus, né? Ou você acha que não? O diabo ele usa o nome de Deus para enganar as pessoas. E tem muitos que estão caindo aí na esparrela aí do inimigo, né? E muitos ainda vão cair muito, né? A gente está vendo realmente a diferença aos tempos atrás que o povo servia a Deus, né? Está tendo aí uma diferença grande. A maioria, não vou dizer com todo, mas a maioria não está servindo a Deus mais como aqueles tempos atrás, né?
Glorificado seja o nome de Jesus. O homem está fazendo pela sua doutrina e não pela doutrina de Deus. Amém? A prostituição a gente está vendo aí, né? Os erros aí a gente está vendo aí de palmo em palmo dentro das igrejas. Tá dando para entender, meu irmão, minha irmã? E você ouvindo a palavra de Deus, que esse vídeo chegar aí nas suas mãos para você ouvir, né? E ver, né? Glorificado seja Jesus. Então, na palavra de Deus aqui, né? Ensina que as casadas elas sejam submissas aos seus maridos, né? Respeitar os seus maridos e não trair. E a gente tá vendo aí mulheres casadas traindo seu marido, dizendo que é crente, né? Umas são cantora, outros são pastor e por aí afora, né? Seduzindo, o pastor seduzindo umas e outras por aí afora e dentro da igreja. Como é que pode isso acontecer, né? Como é que pode uma igreja dessa ela aceitar isso? Não tem a presença de Deus. Uma igreja dessa ela não tem a presença de Deus. Amém? Ela não tem. Deus está bem distante e o diabo é quem entra, né? Amém? A igreja de Deus, ela tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A igreja de Deus, o diabo não pode ir com ela. Amém? Quando se fala em igreja, não é o templo não, nem as paredes não. A igreja de Deus somos nós. Amém? Então aqueles, independente de religião, aqueles que estão firmes no Senhor, aqueles que estão na palavra de Deus, essa é a igreja de Deus. Essa é a igreja de Deus. É onde o Espírito Santo faz moradia. Amém? Não dá lugar ao inimigo. Pode vir o que vier. Você nunca vai aceitar. Né? Porque o apóstolo Paulo diz que ele fala que realmente que tudo é lícito, né? Tudo é lícito, mas ninguém é obrigado a fazer, nem é obrigado a aceitar. A gente tem que definir realmente o que dá pra gente e o que não dá, o que é certo e o que não é. Então a gente não tem que aceitar uma coisa que não é certa, a gente tem que aceitar aquilo que é certo, que é bom, tanto espiritualmente como materialmente, nós que servimos ao Senhor. A gente não vai aceitar uma coisa que a gente vê que não é para nós. Se nós já saímos do mundo, meu irmão, minha irmã, então a gente não tem que trazer mais nada do mundo para cá não. A gente saímos, a gente somos do mundo, aliás, nós vivemos no mundo, mas não somos mais do mundo, né? Mas estão fazendo diferente. Diz que sai do mundo, mas continua fazendo as coisas do mundo, né? O pecado. Amém? Glorificado seja o nosso Jesus. E aqui nos diz, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as casadas sejam em tudo submissas ao seu marido. Amém? Glória a Deus. Aqui está falando em tudo. Porque quando a Bíblia fala em tudo, quem serve ao Senhor não vai espancar sua esposa, não vai maltratar, né? Mas o homem ele tem a sua autoridade dentro de casa. A mulher também tem a sua autoridade dentro de casa. Mas o homem, ele é o primeiro cabeça da casa, né? Amém? Então a mulher tem que ter um grande respeito com seu marido, né? E o marido também com a sua esposa. Os dois amarem-se por igual. Tá? Aqui ensinamento da palavra de Deus, né? Mesma coisa é o quê? É o homem com a sua esposa. Né? O homem realmente Deus deu ao homem a sua companheira. Né? Para ser companheira, amiga, esposa, né? E não ser saco de espancadaria, né? E não ser para ela ser xingada. Deus fez a mulher para o homem para se amar uns aos outros. Não é assim, meu irmão, minha irmã? Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque ninguém jamais aborreceu a própria carne, antes alimenta e trata com carinho, não é assim? Nós maltratamos a nós mesmos? Nós vamos maltratar a nossa carne? Não, né? A gente tem zelo por ela. Então assim também nós temos que ter zelo a nossa esposa, porque quando nós estamos realmente casados,
que casar realmente não é se for pelo papel, não é só se for pelo papel do homem. Primeiramente, casado é aquele que Deus une e vive unidos os dois, né? Se torna uma só carne, um só corpo, como a palavra de Deus diz, né? Então isso aí significa uma só união, unidos. Às vezes vem um descontratempozinho, lá vai tal, né? Que sempre acontece isso, por causa do pecado, né? Que nós somos pecadores também, somos pecador, mesmo somos pecador remido, mas somos sempre pecador. E às vezes vem um problemazinho, né? Mas a gente saber resolver aquilo ali, né? Com amor, é assim, com diálogo, e não com espancadaria, com maltratos, né? Glorificado seja o nome do Senhor, amém? E aqui diz, no versículo 30 diz, porque somos membros de seu corpo, de sua carne e de seus ossos, amém? Glorificado seja Jesus. Assim como nós somos membros de Cristo Jesus, né? Devemos ter comunhão com o Senhor. Também um casal também deve estar unido, ter uma comunhão um com o outro. Glorificado seja o nosso Deus, né? Bendito é o nome do Senhor Jesus. É importante a gente realmente ouvir esse ensinamento dentro das igrejas. Amém? Se você realmente é um pastor, um presbítero, uma pregadora da palavra de Deus, mostre esses ensinamentos, né? E o povo de Deus está precisando de ouvir esses ensinamentos para que o diabo não use, para que não dê lugar ao inimigo. Por não ouvir esses ensinamentos, é o que está acontecendo dentro das igrejas, os escândalos aí que está acontecendo dentro das igrejas, né? O diabo está fazendo isso, que é para modo de realmente querer envergonhar o evangelho. Só que o evangelho realmente ele é fiel, ele é puro, ele nos leva à salvação. O evangelho não ensina erro nenhum, o evangelho não ensina pecado nenhum, o evangelho tira o pecado. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Então por isso que quando Deus me dá de eu gravar, Deus me dá de gravar nos ensinamentos, né? Na doutrina do Senhor. É como eu digo sempre também no meu vídeo, que eu, para evangelizar isso aqui a você, eu tenho que estar na palavra de Deus, né? Esse ensinamento aqui eu tenho que estar cumprindo com ele, com a minha esposa, né? Amém? Eu tenho que estar cumprindo isso com ela, esse mandamento aqui, ó, que Deus manda. Porque se eu não tiver, eu estou sendo um falso, eu estou sendo um transparente, e a Deus eu não estou enganando, né? Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. E a palavra de Deus também diz que não há nada oculto que não seja esclarecido, né? Então, por mais que você esconda as coisas por debaixozinho do tapete, mas um dia vai ser descoberto, né?